Olá pessoal, tudo bem? Galera do terceirão aí, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso momento de reflexão filosófica, beleza? Espero que todos estejam bem, estejam tranquilos, estejam cuidando direitinho da saúde, né? Para a gente avançar aqui nos nossos estudos de filosofia. Tá? Hoje nós vamos trabalhar a aula aí, aula número 12, tá? Que você pode pegar seu livro lá na página 41. Tá? Na verdade, nós vamos prosseguir na reflexão filosófica aí, que nós já, há algum tempo atrás, nós já estamos discutindo, né? Desde o capítulo 9, nós abordamos alguns temas relacionados ao que a gente vai continuar refletindo hoje, né? Nós vimos lá a ideia de liberdade na teoria e prática, liberdade política que o indivíduo tem, né? A liberdade de exercer o seu pensamento político, né? A ideia de direitos humanos, direitos humanos e direitos sociais que o indivíduo tem, né? Garantias estas que foram pensadas por séculos, né? Para que todos os indivíduos pudessem usar dos seus direitos e que eles fossem realmente garantidos, né? E depois, lá na aula 11, né, a nossa última aula, nós falamos especialmente dessa relação entre indivíduo e sociedade, né? O indivíduo que se relaciona no meio social, será que é a sociedade que determina como que o indivíduo deve ser? Ou será que cada um tem seu modo de ser no meio social e como isso deve ser encarado, né? Nós vimos alguns aspectos dessa sociedade, terminamos falando a respeito da sociedade e luta de classes no nosso último assunto. Hoje, no nosso debate aqui em filosofia, na nossa discussão aqui, nós vamos abordar um tema que, é claro, futuramente, quando a gente retornar em sala de aula, a gente pode tratar novamente sobre esse assunto, que seria interessante a gente bater um papo sobre o que vocês pensam, o que você pensa sobre o assunto que vai ser tratado aqui, né? Mas, mesmo assim, esse assunto da aula 12 refere-se também à relação do indivíduo no meio social, as suas garantias, os seus direitos, a liberdade, até que ponto a gente aceita o outro como o outro vive, como o outro é, o ser de cada um de nós. Então, na aula de hoje, nós vamos debater o tema aí, ser social, gênero, respeito e tolerância. Nós vamos abordar esse tema, é claro que nós não vamos ficar aqui dando opiniões sobre achismos ou o que as pessoas... E tampouco determinar como cada um deve pensar ou ser no mundo. Muito pelo contrário, né? Por ser uma aula de filosofia, nós temos a possibilidade de refletir de maneiras diferentes, né? Cada um pensar diferente sobre o mesmo tema, beleza? Então nós vamos abordar esse assunto aí sobre o ser social, gênero, respeito e tolerância e abordar algumas ideias de alguns pensadores aí que vão ilustrar, vão iluminar a nossa reflexão filosófica do dia de hoje, tá? O mundo organizado pelas relações sociais, ou seja, as nossas relações também fazem parte desse mundo que aí se apresenta diante de nós, com algumas questões desafiadoras, né? Especialmente nos últimos tempos, algumas questões que nos desafiam a especialmente questionar e entender até que ponto eu aceito o outro, até que ponto realmente eu tenho tolerância diante do comportamento do outro, até que ponto o outro tem liberdade de se expressar como ele é, né? Nos últimos tempos a gente tem questionado muito sobre isso e acompanhado inúmeros fatos que se tornam até preocupantes, mas ao mesmo tempo relevantes para a gente fazer uma análise do nosso modo de ser no mundo. Tudo bem? Vamos avançar então aqui na nossa reflexão filosófica, projetar aqui para a gente discutir. Deixa eu diminuir um pouquinho a imagem aqui para ocupar um espaço menor. Um minutinho. Vamos lá.
Isso. Vamos lá. A respeito de gênero, gênero, respeito e tolerância. Né? Provavelmente, você, no seu dia a dia, na sua vida, já deve ter se deparado com algumas afirmações do tipo que nós colocamos aí, né? Tá aí no slide, né? Mulher é sexo frágil, né? Homem não chora, mulher nasceu para ser mãe, entre outras, do tipo, menino veste essa cor, menina veste aquela, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas provavelmente você já deve ter se deparado com algumas afirmações desse tipo, né? E essas afirmações nos levam e nos provocam, nos estimulam a fazer reflexões, sim, para ter a gente entender, né? Essas afirmações nos levam a refletir para que a gente procure respostas e entendimento, né, a respeito das nossas relações sociais, né, que são marcadas especialmente pela questão de gênero. A gente vive numa sociedade, né, e diversos acontecimentos nos levam a questionar, né? Que questionamento nós podemos fazer diante disso? Um exemplo, qual a diferença entre qual a diferença entre o sexo da pessoa e o seu gênero? Tá? Nós sabemos que, e outra, nós não vamos aqui ficar debatendo se está certo, quem está errado, quem deve ser apoiado, quem não deve. Tá? Nós estamos aqui para discutir filosoficamente, especialmente, nesse primeiro momento, esse termo aí, essa ideia de gênero. Tá? E para a gente refletir mais detalhadamente sobre isso, vamos usar a contribuição filosófica de Simone de Beauvoir, que trouxe, né, mesmo pertencente à corrente existencialista, a gente sabe que pertence à corrente existencialista, né, companheira de Jean-Paul Sartre, foi uma das grandes personalidades que mais colaborou com a difusão de questões feministas nos últimos tempos. Mas vamos entender aqui, tá? Como apareceu o nome aí, Sartre, eu quero fazer uma explicação, ou retomar um assunto que nós já falamos sobre ele, né, há algum tempo atrás. Eu quero que, só vou recordar alguns aspectos da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, porque a gente vai entender que ela pode ser como uma base para a construção do pensamento aí exposto pela filósofa Simone de Beauvoir, que nós vamos falar a partir de agora. Tá? O que sobre o existencialismo de Sartre nós podemos estar citando aqui? Vamos lá. Nós aprendemos, quando falamos sobre Sartre, que o ser humano foi jogado aí no mundo, né? Ele existe aí no mundo e não tem uma essência definida. Tá? Ele é um ser ele não é um ser em si. Tá? O que significa um ser para? Significa que o ser humano não tem nenhum destino já programado, ou o ser humano não tem a sua essência já pré-organizada e definida. Primeiro ele existe, aí depois que ele vai construindo a sua essência. Portanto, até aquela máxima do pensamento existencialista de Sartre, a existência precede a essência, ou seja, primeiro o ser está aí no mundo. Uma vez estando no mundo, ele vai construindo a sua essência. Tá? Ele vai construindo a sua essência usando uma coisa que é intrínseca a ele e não tem como ele se desvencilhar dela, que é a liberdade. E Sartre chega a dizer que o ser humano está condenado a ser livre. Por quê? Porque a todo momento ele faz uma escolha. A todo instante ele faz escolha. Você escolheu sentar diante do seu, sei lá, do computador, do notebook, ou do seu próprio smartphone para acompanhar a aula. É liberdade, você usou isso aí. Né? Assim como você poderia ter escolhido uma outra coisa. Então, Sartre, diante dessa possibilidade que o ser humano tem de fazer escolhas, ele vai construindo a sua essência, porque ele não tem uma essência definida. Tá? Esse é um parênteses dentro da ideia de Sartre. Simone de Beauvoir defende, né, as ideias existencialistas também, e em suas reflexões estabelece a seguinte assertiva a respeito que nós estamos discutindo a questão da identidade de gênero. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, segundo a qual, por mais que uma pessoa, por nascimento, pertença ao sexo feminino, ela ainda precisa construir seu gênero, uma vez que nenhum aspecto da natureza predefine a condição feminina. Tá?
Então, Simone de Beauvoir diz assim, o ser nasce, está aí no mundo, né? E uma vez estando aí, ele vai ter que se construir nesse mundo. E uma das coisas que, segundo ela, o ser vai construir é a ideia de gênero. Tudo bem? Porém, esse gênero é formado dentro de um contexto cultural. Pois, segundo Simone de Beauvoir, o feminino é uma imposição cultural. Estejam atentos a essa informação, segundo Simone de Beauvoir. Uma imposição cultural que restringe as mulheres a normas e condutas previamente instituídas. Ou seja, segundo Simone de Beauvoir, o ser, né, está aí no mundo, né? Só que a questão de gênero, esse ser mulher, no caso, é algo que a questão do gênero, quando a gente diz dentro do pensamento de Simone de Beauvoir, é algo que a sociedade impõe ao indivíduo, né? O ser nasce, a sociedade impõe. Você tem que se comportar desse jeito, você deve pensar dessa maneira, não pode pensar de outro jeito. Por quê? Porque já tem algo previamente instituído. Então, segundo Simone, essa ideia de gênero é algo construído culturalmente e imposto sobre o indivíduo. Em suma, o sexo de uma pessoa é uma característica biológica, mas a construção do seu gênero é um processo invariavelmente social. Okay? Então, o indivíduo tem lá macho, fêmea, né? Biologicamente definido aí pela natureza. Porém, a construção do gênero desse ser no mundo está dentro de um contexto social e de um contexto cultural. Aí reforça aquela máxima inicial que nós citamos aqui: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Beleza? Vamos avançar então. Por outro lado, nós vamos ver também que na história da filosofia aí, na história da filosofia não, na filosofia contemporânea aí que a gente está citando, né, uma outra pensadora, uma pensadora estadunidense aí, né, já vai trazer uma reflexão que vai contrariar o pensamento de Simone de Beauvoir. Tá? Ela rejeita essa noção de que torna-se mulher, né? E parte do princípio de que esse tornar-se mulher, ela não concorda que seja um imperativo cultural, postulando que a construção do gênero consiste num processo consciente de incorporação de traços físicos, personalidade, que corresponde ao tipo de pessoa que a mulher quer projetar na sociedade. Vamos lá. Judith Butler, né, que vai contrariar esse pensamento de Simone de Beauvoir, ela parte do princípio de que tornar-se mulher não é uma imposição do meio social. Tá? Não é uma imposição porque a construção do gênero, segundo Judith Butler, ela é algo consciente, né? E o indivíduo conscientemente vai se construindo aí. Não uma imposição de um meio social e cultural na qual o ser está inserido. Outra crítica que ela vai tecer ao pensamento de Simone de Beauvoir. Outra crítica, especialmente aquelas que são fundamentadas em movimentos feministas, né? Refere-se a tratar a pessoa como uma substância e o gênero como um atributo central. A substância é a essência, aquilo que não se modifica e constitui a existência do ser. Já os atributos podem ser variáveis, mas, segundo Butler, o feminismo toma o gênero como um atributo central que mais identifica a pessoa. É claro que aqui é uma crítica, atenção. Quando a gente fala em feminismo, é necessário deixar claro que o movimento feminista não é um movimento para tentar colocar, sei lá, o ser feminino mais importante que o masculino. Não. O movimento feminista é um movimento que busca debater e provocar na sociedade reflexões a respeito da questão da igualdade do ser no mundo social. A igualdade de direitos, a igualdade de liberdade, a igualdade de participação, a igualdade de respeito que deve ter o ser no meio social. Mas quando a gente fala de
de alguns outros aspectos críticos da filosofia, aqui Judith Butler vai trazer especialmente a questão de substância e a questão do atributo. É claro que aqui você precisa resgatar algumas ideias lá do pensamento aristotélico a respeito de atributo, né? O que seria isso? Aquela característica que o ser, né, adquire, né? E que se ele tem uma certa característica e muda essa característica, ele não destrói nada da sua essência e do seu ser, da substância, né? Que ele vai chamar de substância e acidentes, no pensamento aristotélico, tá? Por exemplo, sei lá, o indivíduo, a substância, tem lá o ser humano, sei lá, se ele tem cabelo, ou o cabelo louro, o cabelo escuro, sei lá, se ele tem cabelo ou não tem cabelo, isso aí é um acidente, porque a essência do ser, a substância, permanece, tá? Assim ficam delineadas algumas questões sobre o problema da identidade de gênero, né? O gênero, que vem um questionamento e que vale a pena a gente refletir sobre. O gênero constitui a identidade da pessoa? A identidade pessoal deve ser fixa ou ela pode mudar? Como a sociedade atual relaciona com a mudança de gênero? Aqui, principalmente na última questão, que vale a pena a gente refletir. Como que a sociedade, nos dias de hoje, né, estamos aí num mundo cheio de novidades, de transformações, evolução no conhecimento, mas será que a sociedade de hoje, né, como que ela se relaciona, especialmente quando se trata da questão do gênero, né, do respeito, da aceitação do próximo, da aceitação do modo de ser do outro, né? Como que essa sociedade tem enfrentado esse desafio? Às vezes a gente percebe alguns aspectos até de intolerância, né? Onde alguns partem do princípio de que se não é do modo como eu penso, eu não devo aceitar, né? Mas, filosoficamente falando, nós devemos levar em consideração que o indivíduo deve ter a sua capacidade de pensar e viver no mundo a seu modo, entendendo a realidade de cada um, respeitando as liberdades de cada um, tá? Então, quando se trata da questão de gênero, ela é uma questão tanto quanto polêmica, especialmente porque algumas pessoas costumam radicalizar um posicionamento diante do tema. E cada um de nós tem a possibilidade de construir o nosso conhecimento conforme a gente bem entende ao longo da vida. Beleza? Vamos prosseguir aqui um outro aspecto do tema da aula de hoje: respeito e tolerância, né? Respeito e tolerância vai compor aí, né, além dessas questões do caráter social do gênero, o problema a questão da identidade do indivíduo, né? Um outro aspecto a ser discutido é a relação que eu estabeleço com o outro aí no mundo, né? Situações aí em que o conceito de tolerância e respeito tem que ser levado em consideração, especialmente na minha relação com o outro no dia a dia, com o outro aí no mundo. O termo tolerância remete a uma aceitação de ações, pensamentos e sentimentos diferentes do próprio indivíduo. Atenção aqui, a aceitação não implica necessariamente aprovação, mas uma postura de não interferência, especialmente tolerância baseada nos direitos que o indivíduo tem, tá? A tolerância, ela tem que ser entendida como um processo de respeito, né? Um processo de aceitação, mas que em nenhum momento dá garantia de que é a aprovação do que o outro esteja fazendo. Como assim, professor? Vamos lá. Dependendo da situação, né, a tolerância ela passa a ser questionada. Por exemplo, com a violência. É possível ser tolerante com a violência? Entendeu? Mas a tolerância em relação a outro indivíduo, ao modo dele ser no mundo, aí já é um outro fator. Então, quando se fala em tolerância, necessariamente a aceitação daquilo que não é igual ao modo como eu penso. Pode ser divergente da forma como eu penso. Por quê? Eu posso pensar diferente do outro,
tá? Mas devo garantir ao outro o direito de pensar diferente de mim. O exercício da tolerância na sociedade foi abordado por diversos pensadores, né? Vamos citar aqui John Locke, que nós já estudamos aqui, um filósofo do período moderno, que trouxe grande contribuição para o pensamento filosófico e também o pensamento político. Destacou especialmente uma radical separação entre Estado e Igreja, que nós já falamos em aulas anteriores, tá? Onde o Estado, né, deve mostrar respeito diante das manifestações religiosas e vice-versa. Porque uma vez que o Estado está desvencilhado do poder religioso, o Estado passa a ser laico, né? Só que o Estado tem que garantir também as manifestações ou a possibilidade e a liberdade que o indivíduo tem de frequentar e viver qualquer dimensão religiosa. Segundo Locke, a tolerância é entendida como resultado da liberdade de consciência individual e da igualdade de todos. Não apenas em matéria religiosa, mas também em costumes e forma de vida. Ou seja, deve entender que cada indivíduo tem seu modo próprio de ser. E a tolerância e o respeito devem ser garantidos a todos, especialmente dentro do aspecto da igualdade. Para finalizar, um pensador aí que vai trazer uma reflexão a respeito, ou em torno do respeito e da tolerância, John Stuart Mill, que nós já citamos também em aulas anteriores, defendeu a tolerância de todas as pluralidades culturais, sociais e políticas, pois considerava que todas as opiniões são cruciais para o desenvolvimento do conhecimento social, ou seja, o indivíduo deve ser respeitado em qualquer situação. Ele chega a defender a ideia de que cada um deve ser no mundo, viver e ter garantido esse direito, né? Como ele quiser. Ele tem que ter o seu direito e ser garantido e ser respeitado de ser como ele é, né? E esse direito deve ser garantido a ele. E a tolerância diante disso também. Segundo Stuart Mill, o ser humano deve ser livre para guiar-se pelos caminhos nos quais entende ser fundamental para o seu desenvolvimento. Portanto, este deve ser protegido da tendência inerente a uma sociedade desejosa de padronizar as escolhas e comportamento para a pessoa humana. Ou seja, deve garantir o direito de ser livre ao indivíduo, mesmo sabendo que a gente vive numa sociedade que às vezes estabelece certos padrões, que tenta encaixar, ou melhor, tenta exigir que todos se encaixem em certos padrões. E se você não está dentro daquele padrão, se você não está dentro daquele princípio, você está fora. Você é marginalizado, seja, jogado à margem daquilo que é considerado como padrão, seja de costume, de normas, de modo de ser. Em um contexto prático, a relação eu e o outro pode ser expressa pela existência de indivíduos e costumes e valores muito próprios que podem não se encaixar na cultura na qual ou que estão inseridos. Essa situação caracteriza o multiculturalismo, o pluralismo cultural, que seria a coexistência de várias etnias, variados credos e valores em um mesmo espaço territorial. E aqui a gente deixa uma reflexão especialmente sobre os últimos acontecimentos em que a gente vê que o respeito, a tolerância, a aceitação, a aceitação de coexistências de coisas diferentes, né, de pensamentos diferentes, tem provocado muitos questionamentos, né? Muitas coisas que vêm ocorrendo, especialmente nos últimos tempos, tem feito com que a humanidade, né, pelo menos aqueles que buscam um mundo melhor, refletir. Será que nós estamos atuando e vivendo, colocando em prática a tolerância, o respeito por aquele que não é igual a mim, mesmo porque cada ser, cada indivíduo é único, cada indivíduo tem seu próprio modo de ser. Será que essa tolerância se faz presente nos nossos dias? Essa é uma reflexão para a nossa aula de hoje, que eu acho que vale a pena também, num outro momento, né, em sala de aula, a gente debater sobre esse tema. Beleza? Pessoal, eu fico por aqui. Eu peço que você faça os exercícios, né, da página 43 e 44 aí, especialmente os exercícios, ou melhor,
especialmente o exercício número 5, né? Que vai pedir para você usar argumentos e escrever, né? Dissertar sobre o tema que aí está, que também é bastante interessante, né? Que vai levar em consideração o respeito, a tolerância, a aceitação, as mudanças de pensamento que devem ocorrer na sociedade em relação ao outro. Beleza? Façam os exercícios e a gente se encontra na próxima aula. Beleza? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Boa aula. Tchau.